Beleza, vamos começar então a aula de afinação. A gente vai fazer com quem está aqui, né? E depois, quem não pôde participar da aula ao vivo vai conseguir acompanhar a gravação, né? Vamos lá. Pessoal, isso aqui vai ser mais um bate-papo do que uma aula formal, tá? Então, fiquem à vontade para vocês falarem o que vocês quiserem, tá? Interromperem, enfim, tiver dúvida, pode falar mesmo, tá? Porque o objetivo é que isso ajude no canto de todo mundo, para que a gente possa desenvolver de fato o canto, tá? Sim. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vocês sabem o que é afinação? Definição de afinação? Como é que vai ser esse bate-papo? Eu vou fazer Uhum. vou fazer uma abordagem conceitual, tá? A gente vai fazer o processo de conscientização, pra você entender o conceito, para você conseguir identificar, e depois a gente vai passar isso para execução na voz, tá? Eu vou dar alguns exemplos, eu preparei alguns exemplos aqui para a gente poder ver junto, tá bom? Bom, a Uhum. primeira pergunta, vocês sabem o que é afinação? Pode falar o que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Eu O que é penso, eu afinação? penso, né, na questão de, tipo, você, não sei explicar, tipo, você ter aquela vez que você consegue fazer bem alto e sem errar, enfim. Não sei, tipo, explicar exatamente. Tá apagado. Eu acho que afinação é, assim, meu entendimento é que é manter a nota independente do tom, né? Tom mais grave, tom mais agudo, É, se manter na nota, né? Sim, isso tá relacionado à afinação. Afinação é isso também. Mas a Aham. definição de afinação, tá? Assim, vou tentar usar um linguajar o mais simples possível, tá? O que que é afinação? O Edson falou, né? Você acertar a nota. De fato, é você acertar a nota. Mas é acertar sobre que parâmetro, né? É, Ou seja, por exemplo, se eu cantar, deixa eu dar um exemplo aqui de uma música. Deixa eu me lembrar de alguma música aqui, ó. Ah, aqui, ó. Essa aqui pode ser essa aqui. Música antiga pra caramba, né? Vocês conhecem essa música aqui, ó? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Conhece ou Eu não? já ouvi, mas eu não não, acho conheço a que letra, não. mas eu já ouvi sim. Eu já Não ouvi conhece. sim. Isso é uma música antiga, é muito tocado, principalmente em missas durante a semana, missas mais curtas, né? Agora, eu tô afinado ou desafinado? Não dá para saber. Por quê? A melodia ela está até coerente com a melodia da música. Mas será que eu estou afinado em relação à harmonia? Ou seja, a afinação, ela, para que ela aconteça, tem que ser um alinhamento da melodia com a harmonia. Ou seja, os instrumentos que estão acompanhando, a pessoa que está cantando, ela é afinada no momento que ela consegue fazer a linha melódica esperada perfeitamente alinhado com a harmonia. Por exemplo, essa música aqui, ó, vou tocar a harmonia dela aqui, ó. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Agora, se eu fizesse aqui, ó. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Tá afinado ou desafinado? Desafinado, eu acho. Muito desafinado, né? Tá muito A estranho. melodia É até deveria meio ser aqui, ó. irritante de escutar. Senhor, Senhor. Esse foi o primeiro tom que eu toquei. Só que agora eu vou tocar em outro tom. Vou cantar no tom inicial e vou tocar em outro tom. Senhor, Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Desesperador, né? Ou É. seja, eu estou fazendo a melodia correta, mas eu estou completamente fora de alinhamento com a harmonia, ou seja, com a minha referência de tom. Ah, mas se fossem duas vozes, então é a mesma coisa. Eu tenho que fazer a minha a melodia que eu fizer precisa ser igual ou em harmonia com a outra melodia ou com a melodia em uníssono, enfim. Você precisa ter um alinhamento. Se você não tiver um alinhamento, seja com a melodia ou seja com a harmonia, você está cantando desafinado, tá? Ou seja, se eu fizesse isso, o tom que eu toquei, eu teria que cantar outra melodia, a melodia em outro tom. Em vez de ser aqui, ó, Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Teria que ser aqui, ó. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Seria um tom mais baixo.
Ou mais alto, por exemplo. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Todos os tons que eu tô aqui agora estão afinados, porque eu tô levando a melodia para onde está a harmonia. Então esse vai ser o processo. Agora, quando a gente fala de afinação, a gente está falando necessariamente de frequência, tá? Ou seja, eu preciso cantar numa determinada frequência. E tem uns vídeos de exemplo aqui que são bem interessantes. Esses vídeos estão em inglês, tá? Mas ele mostra quando acontece a afinação e quando acontece a desafinação. Dá uma olhada só. Os primeiros exemplos aqui, ele usa o diapasão. Já ouviram falar no diapasão? Você sabe o que é o diapasão? Já ouvi falar, mas eu não sei o que é. É um equipamentozinho que parece Vocês vão ver aqui no vídeo. É um equipamento de metal que quando você bate nele, ele entra em vibração numa determinada frequência. Então, olha só, olha que bacana. Eu vou mostrar, na verdade, primeiro eu vou mostrar uma onda, tá? Numa determinada frequência, depois a gente vê o diapasão. O que que você vai ver aqui, ó? Deixa eu colocar para você, deixa eu fazer o compartilhamento. Aqui, compartilhar. Ok. Vamos lá. Quando tiver o vídeo disponível, me avisa, por favor. Carregando aqui. Pronto. Está disponível, né? O que que você vai ver nesse Sim. vídeo aqui? Você vai ver duas frequências. Ele primeiro vai executar uma frequência que você tem a onda sonora desta frequência, depois ele vai colocar uma segunda frequência que é muito parecida com a primeira, tá? Depois ele vai colocar uma sobre a outra. Você vai conseguir ver graficamente o que é uma afinação, o que é uma desafinação. Ó, escuta só. Essa primeira frequência é 440. Agora ele botou uma frequência muito parecida que 442 Hz. Vocês viram ali no título? Aham, sim, sim. 440 e 442. Eu vou colocar de novo aqui. O som aparentemente é o mesmo. Ó, 440. Corta aqui. 442 agora. Tá vendo? Só que agora o que ele vai fazer? Ele vai colocar as duas para tocar ao mesmo tempo. As frequências não são a mesma. Então, o resultado esperado é uma desafinação. E olha o que vai acontecer na desafinação. Você tá vendo esse wão, 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 wão? Uhum. Isso acontece porque é o que a gente chama de batimento, tá? Ou seja, as frequências elas não estão alinhadas e isso gera uma série de frequências destrutivas e uma série de resultados com frequências destrutivas e construtivas. Então você acaba tendo esse batimento. Uau, 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 uau. Quando você tem as duas frequências tocando exatamente igual, esse batimento desaparece. Então você consegue observar a desafinação, ó. Ou seja, esse resultado não é o resultado que a gente quer quando canta. Isso é um resultado de desafinação. Em vez de você tocar a mesma nota, exatamente a mesma frequência, você está tocando duas frequências distintas. Então você tem que, de alguma forma, deslocar alguém para que elas fiquem alinhadas. Vamos ver o segundo vídeo. O segundo vídeo agora ele vai mostrar com diapasão. Dá uma olhada só. Deixa eu compartilhar a tela. Ele vai colocar dois diapasões para tocar. E olha que interessante o resultado. Tá vendo a tela já? Já, né? Sim. Ó, Sim. vou dar play aqui. Two tuning forks. They're both the same exact frequency, 440 Esse é o hertz. When I diapasão. play them together, Conseguiram observar o som? O som exatamente Mesmo é som. o mesmo, né? Você nem percebe que houve um aumento da intensidade, né? Ou seja, Parece que ele nem bateu no outro, né? Tipo, que parece ficou que ele tão bateu, mas ele igualzinho. bateu e os dois estão vibrando, Pois é. né? Olha só, vou de novo. they harmonize. They're constructively interfering. Tá, ele tá falando que eles estão devidamente harmonizados. Agora ele vai colocar uma interferência em um deles, para que ele vibre diferente. Olha o resultado. Amplifying the sound. Now, I'm going to put
inertial damper on one of these, it's going to change the frequency. So alone it sounds like this. Listen when I play them together. Do you hear that faint Observou? back and forth? That's called a beat frequency. Constructive and destructive interference are happening, and so some places you get them adding together, and some places you get them subtracting. That's a different beat frequency. Tá vendo? As duas situações estavam desafinadas, só que uma você tinha uma desafinação, um beat frequency, como ele chama, né? Uma frequência de batimento muito mais intensa, e essa outra, quando ele deslocou esse ganchinho um pouco mais para baixo, ele fez com que o diapasão vibrasse numa frequência mais próxima do outro. Então, o nível de batimento está diminuindo, ou seja, ele está chegando mais perto da referência. Quando ele chega na referência certa, acabou. Não tem, você não escuta vibração nenhuma. As I change the frequency of this tuning fork, I can change the overall beat frequency. And the higher that I make this one, Tá vendo? Aumentou o the fenômeno. higher the beat frequency. Esse outro aqui ele faz o mesmo processo. Resonance happens when two things have the same frequency. But what if I adjust the tuning fork? Now it does not have the same frequency. When I sound them together, you can hear the beats. That fluctuation in sound, the wah 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 sound that you hear, is what we call beats. If they were perfectly in tune, you wouldn't hear any of those beats anymore. But Se ele está perfeitamente no tom, você não vai ouvir nenhum beat, que é essa vibração. Agora, onde é que a gente vê isso de uma forma mais clara? A gente consegue ouvir isso, por exemplo, num processo de afinado de violão. Algum de vocês toca violão? Não. Não, eu tenho um aqui que me deram, mas eu nunca toquei. Olha só, deixa eu colocar o som do violão para vocês aqui. Tenho desde os 9 anos de idade. Vamos ver se eu... Tá ouvindo o violão? Não, Sim. tô. Tá vendo? O que eu vou fazer? Vou tocar duas notas, ó. Deixa eu tirar o microfone aqui da frente, ó. Eu vou tocar esta corda, a quinta corda e a quarta corda, né? As cordas a gente conta de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 cordas de violão. Vou tocar a quarta e a quinta. De forma que elas deem a mesma nota. Aqui, ó. Tá conseguindo ver? Você tá ouvindo Sim. aquele beat? Quase nada, praticamente inexistente, né? Nenhum, Agora eu vou né? criar essa situação aqui do beat. Pra gente ver, ó. Olha o que vai acontecer agora. Eu mexi aqui na cravelha, né? E eu distensionei a corda. Então eu estou mudando a afinação do violão. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Opa, não. Agora, aqui, ó. Tá vendo? Bem perceptível. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou mexer na corda, vou apertando a corda até que ela... Tá vendo que tá diminuindo? Não. E o processo é esse, eu vou mexendo na corda até eu chegar. Vamos lá, vou mexer mais. Opa! Tá bem menos, né? Bem menos. Ainda tá, mas tá bem menos. Ainda continua um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo achar o ponto certo aqui. Opa, achei. Ah, Tá ouvindo o batimento? Não mais, né? agora não. Então esse é o processo. Quando a gente toca uma nota, a gente tem que perseguir essa nota até a gente conseguir chegar exatamente nessa frequência aqui. Ou seja, a gente conseguir emitir exatamente o mesmo som. Isso é o que a gente chama de afinação. Ou seja, é uma perfeita harmonia
seja entre duas melodias, ou seja entre uma melodia e uma harmonia, ou seja, eles entram perfeitamente em perfeito alinhamento. Deixa eu botar o teclado de volta, eu vou colocar aqui o piano, eu vou conectar o piano de novo, pera aí. Vou botar o violão de volta para conectar o piano. Neles. Entendi, eu acho que eu entendi. Então não pode ter essa oscilação, né? Essa batida de Não, você. de Batimento. forma Tem alguma. que ser a mesma coisa, né? Você Agora tá a gente vai escutando começar a ver na voz, né? Mas não pode ter É, nenhum tipo de oscilação. Agora a gente vai começar a ver na voz, né? porque na voz acho que é mais difícil de perceber, né? Se você não Tem tem. nada, você vê que é facinho, É. bem tranquilo. Bem tranquilo de ver. Vamos lá. Ó. Bom, primeira coisa, quando a gente está falando de voz, uma coisa que boa parte das pessoas não entendem é o seguinte: a sua voz ele é um instrumento. O seu, a sua voz ela funciona como um instrumento musical. Ou seja, você precisa conhecer o seu instrumento. Para eu tocar um instrumento, eu preciso saber como ele funciona, certo? Eu preciso conhecer a mecânica. Por exemplo, no caso do piano, né? Se eu tocar ele com uma determinada intensidade, ele vai ter um som. Se eu tocar com outra intensidade, ele tem um som diferente, certo? Deixa eu ver. Ou seja, você precisa conhecer o instrumento que você está trabalhando para que você consiga tirar dele aquilo que você quer. E na voz não é diferente, né? Por exemplo, um músico. O que é um músico de verdade? Né? Não é a pessoa, por exemplo, eu pegar um cara e colocar a pessoa para tocar violão. Ó, toca lá, toca essa sequência de nota aqui. Se o cara decorar, ele consegue executar, certo? Mas isso faz dele um músico? Negativo. Não. Hum. Por quê? O que faz a pessoa um músico é no momento que ele conhece, né, que ele domina a música, tá, que ele conhece a teoria, ele conhece a aplicação e ele sabe como tirar daquele instrumento o som que ele deseja, não simplesmente fazer uma sequência de acordes e tocar uma música, né? Tanto que essa é a grande diferença de uma pessoa que é um musicista de verdade de um, entre aspas, bem aspas mesmo, um tocador amador. Tá? O objetivo nosso não é que ninguém vire profissional aqui, mas que vocês tenham esse nível de consciência para que vocês sejam músicos, mesmo que amadores, mas que vocês sejam músicos, vocês entendam sobre a música, vocês entendam o que vocês estão fazendo, vocês tenham conhecimento teórico e vocês consigam levar essa teoria para a execução prática, né? Ou seja, e para isso a gente precisa adquirir conhecimento musical, tá? Agora vamos lá. A mecânica da afinação, como é que ela funciona, tá? Ela exige que você faça alguns movimentos precisos para que você alcance a nota que você quer, tá? A música, a afinação, ela não necessariamente é um dom. Já ouviram falar? Que a música, o cara tem que ter dom para música e tal. Porque também pode ser pelo treino, né, que a pessoa tem, acaba ficando boa. Exatamente. Exatamente. Com o treino, a pessoa ela consegue se desenvolver. É claro, a pessoa precisa ter uma aptidão mínima, né? E essa aptidão, ela tem outros elementos que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. Mas quer ver, ó? Vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos brincar um pouquinho. Vocês conhecem o pomo de Adão, não conhecem? Normalmente os homens têm o pomo de Adão mais proeminente, mas as mulheres também Sim, têm. As mulheres também. É pequenininho, sim. não é perceptível, mas tem. Vamos fazer uma brincadeira? Coloca lá o dedo no seu pomo de Adão. Nos homens é Uhum. aquela protuberância assim na garganta. Na mulher você tem que procurar um pouquinho mais, mas você consegue perceber. Coloca o seu dedo lá no pomo de Adão, por favor. Agora Uhum. você vai fazer o seguinte som. Você vai sair de uma nota aguda e vai chegar numa nota grave, assim, ó. Tenta fazer, vai. Você percebeu a movimentação que acontece aqui no pomo de Adão? Uhum. Quando você toca com a mão? Você viu a movimentação? Uhum. Sim. Pois é, isso é mecânica. Então, o processo de afinação é você dar uma nota, né, alinhada com uma referência. Só que essa nota, ela depende
dessa mecânica na tua laringe. Então você tem, por isso que o processo de afinação, e na verdade, para que a pessoa, como é que você pode afinar a voz? Ela passa por basicamente três etapas. Primeira delas, ouvir, ou seja, você precisa ouvir. Segundo, você precisa entender o que você está ouvindo. E terceiro, você precisa transmitir isso para a tua voz. Ou seja, para você emitir, para você organizar isso para emitir a frequência que você deseja. Aquelas ondas sonoras ali, sabe? Você viu 440 Hz, 442, e tem N frequências. Na verdade, tem uma infinidade de frequências, né? Você, para poder cantar afinado, você precisa emitir especificamente numa frequência. Por exemplo, o 440, que é essa nota aqui, que é o Lá, para dar essa nota, você precisa ouvir, entender que eu estou falando desta nota, entender que eu estou tocando essa nota. Você vai ter que processar isso com a tua cabeça, tá? É aquela nota ali. E qual é o esforço que eu preciso fazer para emitir essa nota? Qual a movimentação que eu preciso fazer na minha laringe para emitir essa nota? Eu poderia fazer outra nota? Poderia, mas aí estaria desalinhado, ou seja, estaria desafinado. Por exemplo. Cheguei. Viu? Posso subir, ó, lá de baixo. Verdade. Cheguei na nota. Viram? Agora, qual é o processo? Tá? Por exemplo, tem algumas. Para você treinar isso, você precisa ouvir, processar e executar. Então, para você ouvir, você precisa de um negócio chamado percepção auditiva. Você não consegue identificar o que você não ouve. Sim. Então, o primeiro processo é treinar o ouvido. Eu preciso ouvir, eu preciso aprender a ouvir para que eu possa aprender a emitir. E o segundo processo é ter a musculatura treinada. Ou seja, você tem a parte do processar no meio, né? Você ouve, processa e emite. Ouve, processa e emite. Primeiro você tem que ouvir. Então a gente vai trabalhar ao longo aí do período a nossa percepção auditiva, tá? E a gente vai trabalhar também a questão da musculatura para que você possa emitir a nota sempre afinada, tá vendo? Tem algumas musiquinhas que eu até gosto de tocar, até gosto de usar como exemplo. Ó, vocês conhecem aquela música? É uma música de Páscoa. Deixa eu ver se eu coloco o timbre aqui, ó. É isso mesmo. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção. Você conhece essa música? Eu acho que já escutei, mas eu não sei a letra. Aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Agora eu vou começar a parte que a maioria das pessoas erram. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, aqui ó, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Inclusive eu até errei na hora de executar, ó. Fazei de nós, ó Deus de amor. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Muita gente erra. Fazei de nós, ó Deus de amor. Muita gente erra essas notas. Inclusive eu errei na primeira vez que eu toquei, porque eu não aqueci antes, não me preparei antes. Ou seja, se você não tiver com a tua musculatura 100%, você erra mesmo. Ó. É muito fácil errar. Basta só que você, primeiro, ouviu, percebeu que está errado, para. Beleza.
seja, a gente trabalha a questão da percepção, certo? Segundo, preciso preparar minha musculatura para conseguir executar. Agora, a pergunta é a seguinte: como que a gente treina a afinação? Porque eu estou falando aqui o que a gente viu o que que é, a gente viu na prática, a gente viu a frequência, a gente entendeu que a questão passa por percepção auditiva, processamento e emissão, ou seja, treinamento muscular. Então, como é que eu treino isso, né? Bom, primeira coisa, tem algumas formas da gente treinar a afinação, né? Como o processo ele passa por percepção, então você tem que fazer notas, você tem que dar notas e perseguir a afinação. Então, tem N exercícios, tem N vocalizes, tem N materiais que a gente pode usar para treinar. Por exemplo, deixa eu botar um som de piano mais simples. O que a gente poderia fazer? Você pode simplesmente pegar um teclado, dar duas notas e perseguir essas notas. Pegar notas aleatórias. A primeira, ó. Essa nota tá alinhadinha. Agora deixa eu desafinar um pouquinho pra você ver. Viu como chegou? Poderia ser isso aqui, ó. Cheguei. Aqui, aquele batimento acaba. Eu tinha feito isso aqui antes. E a nota era essa aqui. Então eu vou tocar só as duas notas só pra vocês verem o batimento que dá. Tá vendo como é que fica esquisito? Não é tenso a coisa. Quando a coisa tá desafinada, fica tenso. Quer ver, ó? Então a gente consegue fazer notas simples que pode ajudar a gente no processo de desenvolvimento de afinação, de percepção. Ou seja, claro, tem vários exercícios, mas uma forma simples de fazer que você pode fazer hoje em casa é pegar um piano e começar a tocar. Vocês têm piano? Não. Claro que tem. É claro que tem. Minha avó tinha um teclado mesmo. Mas é aqui claro a que você versão tem. digital, né? Claro que No você tem. tablet. Agora sim, né? Não precisa ter um piano como esse em casa. Se tiver um aplicativozinho com som de piano, com teclado, já é suficiente. Tipo isso aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Esse é qual? Esse aqui é o... Como é que é o nome dele? Deixa eu achar o nome dele. Piano. Tem vários aplicativos, tá? Porque na verdade precisa, ó. Perfect Piano. Perfect Piano. O que você precisa é ter o som na sua mão. Tipo assim, ó. Estão conseguindo ouvir o som dele? Sim. Baixinho. Tá vendo? Pera aí. Ou seja, eu estou dando intervalos aleatórios, tá? Para que você consiga buscar alinhar a tua voz com esse intervalo. Ou seja, você está buscando um alinhamento. Nesse caso aqui, estou fazendo um alinhamento com intervalo. Se fosse dentro de uma música, seria um alinhamento com uma harmonia. Em procissão. Como é que é? Ih, caramba. Caramba, esqueci a música. Qual que é o tom disso? Pera aí, tô tocando o tom certo? Ah, não, o tom tá completamente errado esse aqui. Em procissão vão o pão e o vinho. É isso mesmo, tava tocando o tom errado. É difícil você chegar se alinhar se a tua referência tá errada. Acompanhado de nossa devoção.
pois simbolizam aquilo que ofertamos. Ou seja, eu estou alinhadinho. Claro, eu não estou aquecido, então meu alimento não está dos melhores. Mas eu consigo observar quando eu estou cantando alinhado. Foi aquele exemplo da música inicial que a gente deu, né? Senhor, quem entrará? Ó, vou tocar nos tons. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Tá totalmente fora. O tom dela certo seria esse. Então, para buscar isso, você tem que fazer o processo de percepção. E o início disso, você pode fazer com intervalos. Depois você pode fazer com escalas, com vocalizes. Por exemplo, ou seja, quando você escuta e reproduz, você está treinando a afinação, você está fazendo um processo. Escutar, perceber, processar e emitir. Escutar, processar, emitir. Perceber, processar, emitir. E tem vários exercícios. Você pode treinar N tipo de vocalize, por exemplo, escalas. Escala de dó. Você pode fazer intervalos, por exemplo, usar uma escala e fazer intervalos ascendentes ou descendentes. Por exemplo, vou tocar a escala de dó, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Por exemplo, se eu fizesse aqui, ó, dó, ré, dó, mi, agora dó, fá, dó, sol, dó, sol, dó, sol, dó, lá, dó, si, dó, si, dó, 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 dó. Se fizesse descendente, dó, si, dó, lá, dó, sol, dó, fá, dó, mi, dó, ré, dó, dó. Ou seja, isso é treino. Eu, por acaso, fiz o contrário. Em vez de eu colocar o teclado antes e fazer a voz depois, eu fiz o inverso. Eu botei a voz antes e confirmei com o teclado. Porque eu já sei fazer isso, tá? Embora eu não seja cantor, mas eu consigo fazer, porque eu já tenho noção dos intervalos e minimamente a minha fisiologia ela já está preparada para poder dar as notas, tá? Agora, o processo com vocês é exatamente esse, é ouvir os vocalizes, é ouvir sons, reproduzir e colocar no teclado. Você pode fazer isso com vocalize que você veja no YouTube, depois eu vou passar uma lista de vocalizes para vocês, ou você pode, ou não, né? E usar um aplicativo simples, um aplicativo no celular para você fazer esse treinamento. Ó. Pam, 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 pam. Ok? Simples assim. Vamos lá. Dúvidas? Quais são as dúvidas de vocês? Vocês entenderam, não entenderam? Não, é mais essa questão. É porque é muito mais fácil você ouvir, né? Começar a ouvir, né? Por isso é importante, né? Você ouvir primeiro o tom da música, porque fica muito mais fácil se você souber como começa, né? Igual no nosso contexto lá, que a Sim, gente exato. canta lá na capela. Se a gente ouvir a primeira nota e a gente alinhar a nossa voz àquela primeira nota, fica muito mais fácil você cantar as outras, mesmo não conhecendo a nota, né? Você acompanhando só pela partitura, você consegue mais ou menos acompanhar, mas mesmo assim é difícil. Eu acho que é muito Sim. treino, né, para você saber botar na sua voz as notas certas. É só estudando mesmo, treinando em casa e É, indo, né? Porque o processo ele passa necessariamente pelo treino. Não tem jeito. Não tem jeito. é, Sabe só se o cara for um gênio, né? O cara tiver realmente uma aptidão extraordinária, fora de série, um desenvolvimento musical extraordinário para o cara conseguir fazer isso de primeira. Mas tem que treinar. 99,99% das pessoas normais, elas têm que treinar. Dá para você conseguir fazer qualquer som? Dá para você conseguir afinar em qualquer situação? Claro que dá. Desde que a nota que você está querendo dar, ela esteja dentro da tua textura vocal, dentro dos teus limites, né?
Por exemplo, não adianta eu Uhum. querer dar uma nota que está além da minha capacidade. Eu já não tenho capacidade de chegar lá, não vou chegar lá nunca, né? Então, isso vai, por Sim. definição, sair desafinado. Mas se está dentro da tua região, das frequências que você consegue alcançar, é só uma questão de treino. É só treinar. E o que que você vai fazer? Aplicativo de piano no celular ou um teclado de verdade, um piano de verdade, dar intervalos. Tarará, parará, pam, 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 pam. Ou seja, vai desenvolver a percepção. Depois a gente vai fazer exercício de percepção, vou fazer só aula só sobre Sim. percepção, tá? E começar a executar. Ou seja, isso não, você não precisa estar fazendo aula de canto para isso, você não precisa, você pode fazer isso, cara, tá andando na rua, vai com fone, no celular, vai com fone, ou vai ouvindo um vocalize e vai reproduzindo. Uhum. Claro, de preferência longe das pessoas para que ninguém chame de maluco, né? Mas se você pode fazer, cara, vai andando e vai cantando. Eu cansei de ficar cantarolando na rua. Pararará, pam, 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 pam. E daí vai. É simples. E para isso você tem que treinar a musculatura. Ou seja, como é que você vai treinar essa musculatura? Executando, 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 executando. Porque aí você vai conseguir identificar uma nota e saber qual é o lugar dentro Uhum. da tua fisiologia, tá? Dentro da tua laringe, né? Da tua organização muscular, a tensão muscular que você precisa fazer na laringe, nos músculos em torno, para que você posicione a tua laringe para emitir aquela nota, aquela frequência. Esse é o processo de afinação. Não tem mistério. É treino mesmo e não tem nada de outro mundo. Não é dom, é treino, é treino. Ouvir, executar, ouvir, executar. Sabrina, você tem alguma dúvida? Sim. Não, acho que tá tranquilo. Conseguiu entender? Consegui. Beleza. Deixa eu interromper a gravação então, porque o pessoal vai conseguir assistir isso depois.